Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no programa Conversa de Bastidores, que hoje recebe Renato Camargo Santiago. Renato Santiago é ex-atleta profissional, professor do ensino médio, vereador em São José dos Campos, teve uma trajetória bastante exitosa no futebol, tendo passado por times como Brasiliense e Remo, e foi um dos grandes ídolos da torcida do São José Esporte Clube. Em São José dos Campos, dedicado à vida pública, atuou na Secretaria de Educação, no governo de Felício Ramute, e é vereador desde 2021. Renato Santiago, que prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Fabrício, o prazer é meu, obrigado pelo convite, é um prazer revê-lo mais uma vez para a gente poder bater esse papo aqui sobre política, esportes, enfim, sobre a nossa cidade. E a gente já começa, Renato, com um balanço sobre os 2 primeiros anos do seu mandato parlamentar, que foi a sua estreia, né? Seu primeiro cargo eletivo. Como é deixar os campos e passar para o campo da política? Sim, meu primeiro mandato, né, como vereador na Câmara Legislativa, eu consegui fazer uma transição dos gramados para a vida pública, né? Fiquei por praticamente 4 anos dirigindo a Secretaria de Educação e Cidadania da cidade, no Departamento de Esporte Educacional, e aí concorri à eleição de 2020, eleito, né, para 2021, então são 2 anos de muito aprendizado, de muito trabalho, que a gente vem procurando entender todo esse processo, mas principalmente estar perto das pessoas que nos confiaram o voto para que a gente possa responder à altura toda essa confiança. Ô Renato, as pessoas acabam, de uma certa forma, associando, né? Você, como teve uma carreira muito exitosa no esporte, acaba, óbvio que é uma bandeira, mas não é só essa bandeira que você defende durante o exercício do mandato, até porque o papel do vereador é mais amplo, né? Fiscalizar o executivo, propor leis e também incitar debates importantes para a construção da cidade, né? Hoje nós estamos na primeira cidade inteligente do Brasil. Quais são as áreas que você tem atuado no seu mandato legislativo? Então, Fabrício, isso é muito curioso porque a grande maioria das pessoas de São José me conhecia como atleta de futebol profissional. Mas antes de atuar, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou professor, sou profissional de educação física. Depois que parei, trabalho com os alunos do ensino médio, né? Então eu tento trabalhar de forma multidisciplinar no meu trabalho legislativo. Então, eu tenho projetos na área da saúde, da educação, dos esportes, da segurança. A nossa cidade é uma cidade extremamente dinâmica, então não podemos estar focados somente num assunto que, devido à minha atuação anterior, seria a área dos esportes, mas eu tenho atuado em todas as áreas onde são necessárias alguma implementação de uma política pública. Você integra a base de sustentação do governo Anderson Farias, né? Como você avalia o desenvolvimento da área do esporte nesse governo? Então, o Anderson vem fazendo, né, fez essa transição do governo Felício a partir do momento que assumiu, após a saída do Felício para concorrer ao cargo do governo, né, junto com o nosso governador Tarcísio. O Anderson tem ampliado ainda mais os serviços que o Felício implementou, a lei de incentivo fiscal, o programa Escola Ativa, que foi um projeto que nós criamos junto com o Felício na Secretaria de Educação, que é um projeto que implementa valores através do esporte dentro das escolas. São 6 mil alunos diariamente tendo esporte dentro das escolas, deixando de estar nas ruas para voltar no contraturno dentro da escola, e aí a gente conseguir fomentar, né, a educação física integral dentro da escola. Foi um projeto que eu criei na educação e agora é um projeto de lei também de minha autoria que o Anderson vem apoiando bastante. Eu até tenho dito, né, e acompanhado que os equipamentos para a prática esportiva em São José saltaram de forma significativa, né? Hoje nós temos equipamentos que fazem jus ao esporte mundial, a Arena Farmaconde, por exemplo, e a própria transformação do São José Esporte Clube numa SAF, né? Como é que você vê essa profissionalização do esporte na gestão de clubes? Eu acho que essa é a saída, né? Por muitos anos, até quando estive, né, atuando como atleta defendendo o São José, nós não tínhamos nunca um projeto a médio e longo prazo. Sempre eram projetos imediatistas que se montavam um time para jogar aquele campeonato específico. Buscando patrocínio para aquela temporada. Justamente, eram ações pontuais para jogar ali 2, 3 meses de campeonato, e aí você conseguindo ou não acesso,
o clube ficava parado até o ano seguinte, onde se começava novamente, não se formava uma base de jogadores profissionais e muito menos uma categoria de base sólida, né? E com a SAF nós temos essa oportunidade. Quantos jogadores foram formados na cidade que fazem sucesso mundialmente que não vestiram a camisa do São José? Só para citar alguns exemplos, Casemiro, Ricardo Goulart, jogadores que tiveram negociações milionárias que poderiam ter revertido o recurso para o São José e infelizmente esses jogadores não passaram pelo nosso querido São José Esporte Clube. Então a SAF, sem dúvida alguma, é a solução para o São José voltar aos grandes tempos. Ô Renato, e qual é o papel do poder público no fortalecimento do esporte de alto rendimento? Então, a prefeitura, né, através das suas ações específicas, ela precisa fomentar, né, o esporte de alto rendimento. A prefeitura, ela realizou isso, como você mesmo disse anteriormente, né, construindo, né, voltando à construção da arena que hoje foi concedida à Farmaconde, né, a reforma do Teatrão, que virou também uma grande arena para um público de 3 mil pessoas, agora está vindo a concessão do estádio Martins Pereira, que aí você dá uma maior qualidade para o atleta e para as equipes da cidade se desenvolverem. E aí sim a gente consegue montar equipes para brigar, né, de igual para igual com as equipes da capital e também de outros estados. O que a gente notava, por exemplo, o basquete de São José dos Campos, né, chegou a ser um dos principais times do Brasil. Sim. De repente caiu, né, de forma absurda, meramente porque os patrocinadores deixaram de investir no time. Sim, o São José Basquete foi campeão paulista, vice-campeão da NBB. Na época, inclusive, até não foi campeão porque não pôde jogar a final em casa. São José tinha o direito de jogar a final em casa, mas não tinha um estádio para 5 mil pessoas, um ginásio para 5 mil pessoas. Hoje em dia, teria jogado na Farmaconde Arena e fatalmente seríamos campeões da NBB. Então, precisa-se fomentar o esporte para que a gente possa atingir grandes conquistas. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida nesse bate-papo com o vereador Renato Santiago. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o vereador de São José dos Campos, Renato Santiago. Renato, dentro dos trabalhos legislativos, né, que retornaram em fevereiro, né, como é que você vê o desenvolvimento da ampliação do termo cidade inteligente? Quais são as áreas que ainda precisam necessariamente de expansão no encontro de políticas públicas com a população? Sim, a nossa cidade é uma cidade extremamente, como o próprio nome diz, né, uma cidade inteligente, com muitos recursos tecnológicos, né, mas uma cidade que ainda tem as suas mazelas, né? Quando nós somos chamados para visitar os diversos bairros, a gente percebe que as necessidades básicas, né, da população, algumas ainda são precárias, né? Um dos projetos de lei que eu desenvolvi foi a entrega, né, dos absorventes íntimos gratuitamente dentro das UBSs, né, para que as alunas e mulheres em situação de vulnerabilidade social pudessem receber esses absorventes. Muitas das mulheres não têm a condição financeira para comprar. São relatos, mesmo aqui dentro da cidade, de mulheres que usam ainda a toalhinha, folha de jornal. E isso é um problema de saúde pública, porque alunas... E mostra as duas São Josés que ainda habitam São José. É verdade. E que o governo do Anderson Farias, assim como o governo do Felício, tentou amenizar com diversas ações sociais por meio da Secretaria e também do Fundo Social de Solidariedade, que tem acolhido essa população, porque a pandemia também diminuiu renda, né, Renato? É verdade. Então nós retraímos Esse projeto ele foi elaborado no ano de 2021, em meio à pandemia, né? As pessoas não iam deixar de comprar comida, né, para comprar o absorvente. Então, era uma questão realmente de saúde pública.
Ô, Renato, nós estamos caminhando para o ensino integral 100% em São José, né? E a universalização das vagas em creche também é quase uma realidade, né? O que representa essas ações e esses investimentos para o dia a dia das comunidades em São José dos Campos? Então, ele representa um desenvolvimento melhor para aquela criança que só entraria na escola a partir dos 6 anos. Né? Hoje nós temos equipamentos públicos para crianças de 0 a 3 anos, de 3 a 5 anos e depois o ensino fundamental da primeira série até o 9º ano. Então, a Secretaria de Educação, eu estive lá, ela já trabalha com metodologias pedagógicas para que essa criança, desde da pré-infância, ela já comece a aprender, né, determinadas ações que ela vai levar por toda a sua vida acadêmica. Renato, nós agora no que tange a administração das políticas para o esporte, nós estamos num ambiente extremamente feminino, né? A secretária municipal de esporte da cidade, a Kátia Machado, a secretária estadual de esporte, a coronel Helena Reis, e a ministra dos esportes, Ana Moser. Como é que você vê essa configuração e como ela pode ser positiva para o fortalecimento ainda maior do esporte no Brasil? Então, Fabrício, eu vejo com muito bons olhos, né? As mulheres vão dominar o mundo, né, Fabrício? Já dominaram. Já dominaram. E é extremamente importante essa visão feminina. O esporte foi, por muitos anos, masculinizado, né? Nós sempre tivemos, vamos lá, presidente da CBF, sempre homens, presidente do COB, sempre homens, né? E agora nós temos aí Secretaria Municipal com uma mulher aqui em São José, Secretaria Estadual com uma mulher e o Ministério do Esporte, a volta do Ministério do Esporte, né, que ele tinha sido extinto, também com uma mulher, uma atleta, né, campeã olímpica, que eu não tenho dúvidas que vai trazer esse olhar feminino. Eu acredito muito no esporte como ferramenta de educação, né? Os valores aprendidos no esporte, eles são levados por toda a vida, né, em qualquer área da formação, qualquer área de atuação que você for ter como profissão. É a maior ferramenta para combater a exclusão social. Sem dúvida alguma. E no esporte, isso eu vivi, você aprende a ter disciplina, a ganhar, a perder, a trabalhar em equipe. Que juntos somos melhores. A ter responsabilidade, perfeito, juntos somos melhores. Renato, você permanece no PSDB, né? Como é que você vê o futuro desse partido após as eleições de 2022? Então, Fabrício, o PSDB ele teve uma grande baixa, né, nacional, não tem como esconder isso, né? E as próximas eleições, o ano de 2024, ele vai nos mostrar qual a direção a seguir. O PSDB, hoje, ele precisa ser reestruturado, ele tem que ter uma nova cara, senão ele tende a acabar. Mas eu acredito, né, numa nova formatação, mas eu vou deixar para decidir o meu destino em 2024, quando abre a janela. Eu gostaria muito de continuar no PSDB, mas não tenho dúvida que oportunidades vão aparecer e o que estiver dentro da minha ideologia, junto com os meus valores, com as coisas que eu acredito, pode ser que aconteça uma mudança. Nós vamos para um quadro agora, que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta e você me responde de forma afirmativa. Um ídolo no esporte? Ayrton Senna. Uma inspiração na política? Mário Covas. Um gol de bicicleta na vida pública? Os projetos que eu consegui atingir as classes sociais mais carentes. Uma bola murcha? Não ter conseguido um acesso como atleta com o nosso querido São José Esporte Clube. 2023. 2023, um ano de muita esperança, de muito trabalho e de muita vontade de fazer o melhor. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores de hoje, que recebeu um dos grandes ídolos do São José Esporte Clube, vereador atuante pelo PSDB em São José dos Campos, o nosso Renato Santiago. A gente volta num próximo programa com muito mais dos bastidores da política aqui na TV Tati SBT.